Glória a Deus. Querido, nesta manhã, semana passada eu já vinha falando estava estudando a palavra, vendo umas coisas e veio algumas perguntas de Deus. Quantos sabe que Deus tem perguntas? Amém, queridos? E eu quero ministrar sobre isso nessa manhã. Não, tem muitas perguntas, mas eu sinto nessa manhã de ministrar, realmente falando ao teu coração, mas primeiro, ele é o nosso coração. Quem ministra primeiro para as nossas vidas. E tem algumas perguntas que Deus fez para alguns homens de Deus na Bíblia, e se está lá, não refere-se apenas a eles, refere-se também a nós, porque é o ensino da palavra, está ali para a nossa instrução. A palavra de Deus fala que ela é para a instrução dos filhos, amém? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela vem para corrigir e para nos levar à única verdade. Então, aqui são homens como nós, amém? A palavra de Deus fala até com o profeta Elias, que Elias, ele era humano como nós, não é verdade? Dizendo de uma semelhança conosco, e a Bíblia fala, ele tinha os mesmos anseios, ele tinha as mesmas situações difíceis e tal, e a Bíblia fala que Elias, mesmo sendo humano, ele orou fervorosamente, e ficou sem chover, por 3 anos e meio sobre a terra. Depois ele orou e choveu, houve chuva de novo. Há milagres que Deus faz em nós e através de nós, amém, queridos? E eu quero, nessa manhã, falar de alguns aspectos, porque essas perguntas têm a ver com, talvez, alguns desses homens, algumas perguntas que Deus fez para alguns dos homens. Eu creio que nessa manhã são perguntas que Deus quer fazer para nós, e está fazendo para nós, e de acordo com a pergunta de Deus, querido, nós precisamos entregar a Ele algumas respostas. Quem está disposto nessa manhã a dar respostas a Deus de acordo com a pergunta dele, amém, queridos? Amém? E eu quero, antes, como pano de fundo dessa palavra, antes de entrar propriamente nas perguntas, como pano de fundo, antes de entrar nas perguntas, eu quero só declarar alguns textos, na qual diz, querido, que Deus, Ele é soberano. Salmo 139, 1 a 4, diz que Deus sabe todas as coisas, amém? Quantos creem que Deus sabe todas as coisas? Um dos nomes de Deus, uma das características que tem Deus, que Ele é onisciente. O que é onisciente? Aquele que não precisa de esclarecimento nada, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Ele é o Deus do antes, do hoje, Ele é o Deus para sempre, Ele é um Deus eterno, amém, queridos? Ninguém pega Deus desprevenido, porque tudo vem dEle, tudo é por Ele. Nós que não entendemos que os pensamentos dEle são muito mais elevados que os nossos. E Salmo 139, 1 a 4 diz assim: ó Senhor, Tu que examinas o meu coração, conheces tudo a meu respeito, sabes quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe, o Senhor conhece meus pensamentos, Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que eu faço, antes mesmo de eu falar, o Senhor sabes o que eu vou dizer. Queridos, não há nada que possa se esconder de Deus, amém, gente? Ele sabe todas as coisas. 1 João 3, 19 e 20, 1 João 3, 19 e 20 diz assim: com isso, nós saberemos que pertencemos à verdade, e nos tranquilizaremos quando nós estivermos diante de Deus, e ainda que a consciência nos condene, algumas versões falam ainda que o nosso coração nos condene, Deus é maior do que nossa consciência, Deus, Ele é maior do que o nosso coração, Ele sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, e Deus, por saber todas as coisas, queridos, Ele criou o homem, eu estou no pano de fundo ainda, para a palavra, Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele, amém, gente? O homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Primeiramente, o nosso relacionamento precisa ser com Ele. O relacionamento que Deus criou, em primeiro lugar, foi com Ele. Amém, queridos? Amém? Nós vemos que na palavra Deus fala que, olha, façamos o homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Ele criou todas as coisas. Mas antes de criar todas as coisas, já havia relacionamento, queridos? Já havia algum relacionamento onde Deus criou todas as coisas? Sim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um, eles já estavam antes, e tanto que na comunhão, no relacionamento de Deus, Ele falou, façamos o homem, segundo o relacionamento que havia de Deus, a comunhão, o estar juntos, estavam Deus, o Filho e o Espírito Santo relacionando, e Ele decidiu fazer, olha, vamos fazer o homem
segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Estão comigo? Só para a gente entrar nesse pano de fundo que eu quero colocar aqui nesta manhã. E depois que Deus, né, os textos para a gente acompanhar, por exemplo, o relacionamento, eu procurei no dicionário, ele diz que relacionamento, assim, é o nome dado para todo ato, ou mesmo o efeito de se relacionar. É a capacidade que uma pessoa tem de conviver com seus semelhantes, bem ou não, e ter por eles afeto, conexão e etc. Isso é um relacionamento que o dicionário nos traz. E em Gênesis 1, 26, confirmação daquilo que eu te falei, diz que, olha, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Depois Gênesis 2, 18, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E Gênesis 2, 20, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu, e a todos os animais selvagens. Todavia, ele não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Queridos, por que eu estou colocando esses textos? Porque a palavra de Deus é tão clara, que havia comunhão nos céus, de relacionamento, amém gente, comigo? Havia um relacionamento, conexão, Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Depois, Deus criou o homem, mas assim, Deus criou o homem e a mulher juntos, ao mesmo tempo? Não, Deus criou o homem e ele tinha, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele vai ser como nós, queridos, como nós não é Deus, entendeu? Não era no aspecto de ser Deus, olha, o homem vai ser Deus, não, o homem vai ser semelhante na parte de intelecto, de algumas atribuições que tem, não é um ser completo assim como Deus, dá para entender, né, a diferença de Deus e o homem, né, mas é semelhança, num aspecto diferente dos animais, diferente, porque os animais eles têm tudo aquilo que é particular deles. Os animais, ele não tem o espírito, onde tem a habitação do Espírito de Deus. Eles são feitos de corpo e uma alma, tem os seus sentimentos. Mas Deus criou um homem de algo trino, olha, a nossa semelhança será ele. Então, o relacionamento, queridos, que Deus criou foi primeiramente com o homem, amém? E ele criou o homem, Adão, o ser humano, para ter o que com Deus? Relacionamento. Amém, gente? A Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia para ter comunhão, para ter conexão com o homem. Foi ali que Deus falou, olha, Adão, tudo que tem você vai comer, você vai desfrutar, porque eu fiz para você. Você vai dar nome aos animais, como nós vimos no texto aqui, né? Gênesis 2, 20, né? Que olha, assim um homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Adão estava caminhando em comunhão com Deus e dando nome aos animais, desfrutando, mas o versículo diz assim, ó, todavia, não se encontrou ao homem alguém que auxiliasse e correspondesse. Queridos, nessa manhã não é uma reunião para casais, só estou abrindo um aspecto, mas olha que coisa tão maravilhosa e importante. Deus criou o homem com o objetivo de ter comunhão, relacionamento com ele. E depois Deus viu, falou, olha, não é bom também que o homem esteja só, então vou fazer ele alguém que vai auxiliar, que ele tenha relacionamento diante dos humanos. E a pessoa mais próxima, melhor amiga, aquela que vai estar companheira o tempo todo do homem, é a sua esposa. Por isso que o casamento é uma instituição de Deus. Deus criou o homem, primeiramente para ter relacionamento com ele, fez a mulher para também ter relacionamento com Deus, porque não fez de uma forma diferente. Deus não fez a mulher, ele pegou da própria costela dele, algo que é do lado dele, e Deus veio para ter comunhão com os dois, amém, queridos? Agora, olha que importante, em primeiro lugar, tem que estar no nosso coração, nós fomos criados totalmente para ter comunhão com Deus, a primeira coisa que nós temos é a comunhão com Deus, e depois Deus criou alguém que correspondesse, para que pudesse, e por isso que nós temos que ter também comunhão com os irmãos, amém, gente? Amém? Mas, em primeiro lugar, é Deus, para ser completo, para desfrutar de tudo, e depois é no sentido horizontal, vertical, relacionamento primordial e primeiro com Deus, depois com os semelhantes, né? Então, o relacionamento para ser completo e efetivo com as pessoas, ela precisa ser primeiramente com Deus. Se não tem relacionamento com Deus, querido, daqui vai ser falho.
Se nós temos comunhão com Deus, tudo que vem dele vai ser bênção para quem está ao nosso lado. Amém? Então diga para quem está ao teu lado, falou, olha, eu te amo, sou um com você, mas o Senhor é o primeiro. Amém? Se o meu amor com Deus falha, queridos, aqui não tem nem como dar certo. Eu preciso ter comunhão com Deus, amém, queridos? Por isso que nós sempre vamos falhar com as pessoas, porque quando nós estamos com Deus, e às vezes não está legal lá com Deus, querido, você vai falhar quando você está com o teu irmão. Por isso que a Bíblia fala que dia após dia nós precisamos estar estreitando esse relacionamento com Deus, vida de oração, vida da palavra, vida de jejum, vida de comunhão, amém, queridos? Amém? Estão comigo? Entendi? Então esse é um pano de fundo, e para encerrar esse pano de fundo, né, antes de entrar nas perguntas, um último texto dessa primeira parte, ele diz assim, Salmo 133, 1, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Conviver, relacionar. Amém, queridos? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, Deus e os irmãos. Amém? Amém, queridos? Então, no relacionamento, o mais importante é como ele está com Deus. Pergunto para você, como está o teu relacionamento com Deus? Como está? Responde, primeiramente essa pergunta é minha, tá? Como está? Responde para você mesmo, como que está o teu relacionamento com Deus? Como anda a tua comunhão, tua conexão com Deus? E agora eu quero entrar propriamente nas perguntas, né? O que fala de perguntas, queridos? Perguntas revelam o coração e as intenções de coração. As perguntas, elas revelam o coração e as intenções humanas. Como diz um ditado, né? Eu notei um ditado aqui, uma palavra que você já ouviu isso, né? O que move o mundo não são respostas. O que move o mundo sim são as perguntas. O que move o mundo são as perguntas. Perguntas criam uma oportunidade de aprendizado. Sim ou não, gente? Quem na escola já passou apuro, que você tem tanta vergonha que você não entendia, mas você não perguntava ao professor? Quem ainda é assim? De repente, não entendi nada, e você não pergunta. Quantos tem na sua escola alguém que a pessoa pergunta tudo? Alguém levanta a mão para tudo. O professor fala alguma coisa, opa, professor, não entendi. Né? Tem aqueles. Queridos, porque as perguntas, elas criam uma oportunidade de um aprendizado. Quem aqui, quando você perguntou alguma coisa, na segunda explicação você entendeu? Porque às vezes você não entende, você talvez não está nem prestando atenção, mas quando você faz a pergunta, opa, eu não entendi. Pode explicar novamente o que significa isso? E quando é explicado, porque as perguntas, queridos, elas criam uma oportunidade de aprendizado. Perguntas também, elas esperam respostas. Quantos têm perguntas? Quantos têm bastante perguntas, assim? Né? Perguntas, o teu coração espera uma resposta, com o objetivo de levar a refletir sobre a grandeza, e principalmente eu estou falando aqui, e o poder de Deus. Nas perguntas de Deus, que é o que eu quero entrar nesta manhã, nas perguntas de Deus, sempre as perguntas de Deus, elas servem para um propósito, querido. E o propósito, né, ele não pergunta para obter, presta atenção, queridos, Deus não nos pergunta para obter informações. Por quê? Porque é por isso que eu fiz esse pano de fundo. Deus não precisa de informações, porque Ele já conhece tudo. Antes mesmo das palavras, daquilo vir na nossa mente, o Senhor já sabe de tudo. Então, as perguntas que Deus faz, não é porque Ele quer informação. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, Deus não quer informação tua. Ele sabe de tudo. Deus não quer uma informação nossa. As perguntas de Deus, querido, Ele não faz para obter informações, pois Ele já possui todas as informações. E este propósito, ele varia de acordo com o contexto da pergunta. Cada pergunta que Deus traz, querido, Ele vem com as necessidades daquele a quem a pergunta é direcionada. Deus faz perguntas, porque nas perguntas deles está diretamente a necessidade daquilo na qual a pergunta está sendo direcionada. Então, as perguntas de Deus têm a ver comigo e com você, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo e com as nossas necessidades. Sim ou não, gente?
Ah, não sei, pastor. Então nós vamos ver na palavra, nós vamos ver o que Deus falava com alguns homens, querido. Nas perguntas de Deus, Ele deseja, presta atenção, Ele deseja ouvir de nós, Ele deseja ouvir do nosso coração, respostas do nosso íntimo, que está lá no íntimo, as confissões e as verdades que está dentro de nós. É por isso que Davi diz no Salmo 51:6, ele diz assim: Tu, porém, Senhor, Tu desejas a verdade do íntimo, e no coração o Senhor me mostra a sabedoria. O Senhor ama a verdade que está no íntimo, por isso que Deus faz perguntas para nós, querido, porque cada pergunta que tem faz que a gente reflita, e a gente deseja ou aprender, ou aquilo que está no nosso coração. Por isso que você vai ver ao longo da história, muitas pessoas confrontavam Jesus, ele dava a resposta para as pessoas direto, querido. Muitas vezes você vai ver Jesus fazendo o que para as pessoas? Ele devolvia com uma pergunta. Ah, Jesus, por que você faz tantas coisas, tantos milagres assim? Ele falou, eu também te faço uma pergunta, né? Por que você faz isso? E as pessoas não respondiam, olha, se a gente responder assim, ele vai falar aquilo. Se a gente responder, e Jesus falou, olha, vocês não vão dar a resposta? Nem também eu vou. Porque Jesus, queridos, ele não é que ele não queria trazer, porque ele não está interessado em trazer as informações, porque ele conhece tudo. Ele quer checar o nosso coração, ele quer a verdade do nosso coração. Amém? E diga assim comigo, Senhor, nesta manhã, eu abro o meu coração, e as perguntas que o Senhor me fizer, eu quero abrir o meu íntimo para o Senhor. Amém, queridos? Lembra, queridos, que essas perguntas não são minhas, Samuel. Essas perguntas o Senhor fez para os homens. Tem muitas perguntas, eu separei só algumas. Mas eu creio nessa manhã, essas perguntas são perguntas que Deus faz para nós, porque Deus quer, Ele tem um propósito, e Ele quer checar o nosso coração, porque Ele deseja nos curar, e Ele nos deseja. E nós vamos ver que cada pergunta de Deus tem a resposta do homem. E a resposta do homem, às vezes, querido, e tem resposta que nós damos para Deus, que elas não são o que Deus deseja ouvir. E Ele deseja moldar o nosso coração, porque Ele quer nos revelar a sua verdade, para que nós escolhamos viver a dele. Quantos estão nessa manhã realmente ligados e desejam realmente ouvir a voz de Deus? Amém, queridos? Então eu quero começar com algumas perguntas de Deus, e algumas respostas que alguns homens deram, e que nós precisamos dar. Eu sempre vou colocar assim, olha, a pergunta de Deus, a resposta do homem, e logo em seguida eu vou dar, e nós? Qual é a nossa resposta para essa pergunta? Amém? Então vamos começar com Adão, queridos. Qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Lembra, Adão estava em comunhão com Deus. Depois ele, a mulher, comunhão com Deus, andando no jardim, desfrutando de tudo, e de repente o homem some. Deus que conhece todas as coisas, porque Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onipresente, ninguém foge, Ele está em todos os lugares, ninguém pode fugir. Onisciente, Ele conhece todas as coisas. E onipotente, Ele é o único que tem o poder para mudar e fazer tudo. Está nele isso. O homem se escondeu. Deus sabia onde ele estava, mas Deus fez uma pergunta, por quê? Deus não quer informação. Deus, ele podia ter perguntado lá para o papagaio, né? Papagaio, você viu Adão por aí? Estou procurando ele faz tempo, não acho. Não, o que Deus estava fazendo, faz uma pergunta, é porque Ele quer tocar no problema que estava ocasionando, qual é a resposta que tem, para que possa haver cura. E Deus perguntou para Adão, Gênesis 3:9, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, aonde você está? Deus não queria saber a localização, Deus queria saber aonde você está no teu posicionamento com isso, Adão. Porque logo em seguida falou, por um acaso, seria uma outra pergunta, eu não coloquei aqui, mas é outra pergunta, mas eu quero ficar com essa, onde você está? Porque Deus falou, por acaso vocês comeram daquilo que eu falei que não era para comer? Uma desobediência? Queridos, e Adão respondeu no verso 3:10 de Gênesis. Então ele respondeu, Senhor, eu ouvi que estavas andando pelo jardim, e eu me escondi, tive medo, pois eu estava nu.
Eu tive medo, Senhor, eu me escondi, ouvi que o Senhor estava andando pelo jardim, eu tive medo, e eu me escondi, porque eu estava nu. O que o homem fez nessa hora? Deu uma abertura total do coração, mas a gente vê que depois ainda checou no coração, porque houve o que? Começou a haver acusações um com o outro. E eu coloquei aqui para nós, queridos, porque tem perguntas que Deus faz para nós, não para saber, queridos, presta atenção, Deus sabe onde nós estamos, quando levantamos, quando deitamos, o texto que nós já lemos ali, não tem para onde fugir da presença do Senhor, mas Ele pergunta para cada um de nós, aonde está o teu posicionamento, naquilo que eu estou te falando? Eu dei uma ordem, porque Deus falou, eu vim para ter comunhão com você, e eu te dei uma ordem, agora, onde você está, naquilo que eu te chamei para fazer? Onde você está, Adão? Onde você está, Samuel? Onde você está? Como estão entendendo? Amém, queridos? É uma pergunta para cada um de nós. Onde você está? Aonde você está? Guarda essa pergunta. Nós vamos, no final, voltar em todas elas aqui. Segunda pessoa que nós vemos, que eu quero falar nessa hora, segundo homem, e é logo em seguida, é um filho dele. Deus vai e fala com Caim. Gênesis 4:9, Caim e Abel foram dar uma oferta para Deus, e Abel deu do seu coração com entendimento, falando daquilo que é mais profundo. Caim pegou daquilo que era a produção da sua, e deu uma oferta a Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel, e também o coração de Abel, e não aceitou a oferta de Caim, nem o coração de Caim, porque estava nas coisas naturais, e Deus não aceita, Ele quer o coração, amém? Fala para o teu irmão, meu querido, Deus quer o teu coração. Deus quer o nosso coração. Não aquilo que a terra pode produzir, porque tudo é dele. Mas Ele quer o nosso coração e um sacrifício, realmente aquilo que faça com entendimento. E Caim foi e matou Abel, enterrou e escondeu ele. Não se esconde nada de Deus, querido. Qual é a pergunta de Deus para Caim? Gênesis 4:9, então o Senhor Deus perguntou para Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? Qual a resposta de Caim? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou responsável por meu irmão? Queridos, aqui agora há uma pergunta para nós. Porque nós entendemos bem de uma forma, queridos. Se Caim respondeu, aquilo que estava no coração é aquilo, olha, eu não me preocupo com meu irmão. Por acaso eu sou tutor, eu sou guardador dele? E a resposta que Deus queria não era essa, para você era assim. Você tem que guardar o teu irmão. Queridos, vamos falar com nós como comunhão, como igreja, como irmãos. Uma pergunta que Deus fala, onde está teu irmão, meu querido? Aonde está aquela pessoa que anda com você na cela? Onde está aquelas pessoas da tua família? Aonde está teu irmão? Aonde está aquela pessoa que talvez o teu coração está fervendo, que você não acertou, que você tem pendências? Aonde está? Porque Caim, se você voltar um pouquinho, mais perguntas que Deus fez para Caim. Quando ele viu que queridos, que não Abel, presta atenção, não foi Abel que rejeitou a oferta de Caim, mas Deus rejeitou. E Caim ficou com inveja, ficou com ciúmes, e ele vai para querer atacar o seu irmão. Antes dele atacar, Deus faz também algumas perguntas para Caim. Qual que é a pergunta que Deus faz para Caim? Caim, por que o que teu semblante mudou? Descaiu. Por que você está tão irado? Será que isso que você está indo, o pecado está às portas, Caim, e cumpre a você dominar. Deus alertou antes, fez pergunta para ele antes. Mas Caim, por causa do seu coração, ele foi e matou Abel. E logo em seguida Deus traz essa pergunta para ele. Caim, cadê teu irmão? Aonde que está Abel? E logo depois fala, porque o sangue de Abel, ele está clamando por mim. O que você fez? E a resposta apenas de Caim era, por acaso eu sou responsável? Queridos, é uma pergunta que feriu, e houve uma sentença. Qual que é a sentença que Deus trouxe sobre Caim? Qual que é a sentença que Deus trouxe sobre Adão, Eva?
E eu quero declarar nessa manhã sobre essa pergunta, queridos, que nós precisamos fazer para nós: cadê o nosso irmão? Cadê as pessoas que convivem, que estão conosco, que Deus nos colocou para ter comunhão? Porque nós somos responsáveis sim por cada um, querido. Quantos entendem isso, querido? Pelo chamado de Deus, se tem essa pergunta, nós somos responsáveis sim por nosso irmão. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: eu sou responsável por você. Fala assim: então você anda na linha. Porque eu vou lá para te ajudar, para te abençoar, para te amar. Queridos, quantos estão entendendo? Quantos entendem que isso é uma pergunta para nós também? Onde está o teu irmão? Queridos, eu sei, queridos, é fácil relacionar. Por exemplo, irmãos de sangue. Quem tem irmãos de sangue? Sim, sim. Quantos aqui já quebrou o pau com seu irmão de sangue? Quantos aqui já bateu, irmão? Quantos aqui já apanhou de irmão? Quantos aqui... Querido, se irmão de sangue, que você está o dia inteiro tendo gostado, acontece, né? Os irmãos também no corpo de Cristo, tem situações que acontecem, querido, que a gente precisa, mas nós precisamos entender, nós somos responsáveis. Sabe, você pode estar numa família que o irmão pode quebrar o pau, mas vai alguém mexer com o teu irmão de fora. Você vai lá, defende ele, você faz tudo com ele. Daí, nossa, você me defendeu. Eu defendi, mas depois nós conversamos. Aquele nosso assunto é outro. Mas, queridos, por quê? Porque isso está no coração, de proteção. Nós fomos criados para cuidar uns dos outros. Quantos entendem, querido, que nós somos protetores sim uns dos outros, precisamos proteger? Proteger o irmão, não o que ele faz. Por isso que nós temos responsabilidade de levá-los a uma verdade. Precisamos corrigi-los em Deus. Amém? Quanto entende isso, queridos? Vai guardando essas perguntas, queridos, que são perguntas que Deus está fazendo para nós. Olha onde você está. Como está o teu coração diante da obediência a Deus? E Deus pergunta para nós: aonde está teu irmão, meu querido? Talvez nessa manhã você lembre de algum irmão que não está aqui. Talvez você lembre de algum irmão que talvez na célula compartilhou uma dificuldade, ou você sabe que algum irmão está mal com alguém. Somos responsáveis pelo nosso irmão, querido? Claro que somos. Porque Deus fala: olha, o coração dele está clamando a mim. É lógico que Abel não teve nada de pecado, mas aquela situação, queridos, está no coração de Deus. Agora, se a pessoa não aceitar uma pergunta, não aceitar algo, por isso que Deus traz resposta para checar o nosso coração. Amém, gente? Então ele viu em Caim o que estava no seu coração. Veio à tona, né? Veio à luz algo de mal do coração de Caim. A resposta de Caim, que Caim trouxe a Deus, é uma mentira do coração. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? É uma mentira, porque é sim. Nós fomos criados para relacionamento, para cuidar, para zelar. Então uma mentira gerou no coração dele falar: por acaso eu sou o guardador? Nós somos feitos para relacionar, para conviver, amém, queridos? A Bíblia fala que no que depender de vós, tende paz com todos. O amor de Deus que nos une, o amor de Deus é o vínculo da paz. Amém? E nós, queridos, nessa pergunta, onde está o nosso irmão? Precisamos guardar nosso irmão, levá-lo a uma verdade da palavra de Deus. É por isso que nós somos família. É por isso que nós nos reunimos como célula. Para guardar, para relacionar, para ter convivência e a gente ser uma bênção um para o outro. Amém, gente? Amém? Quem quer ser uma bênção para o seu irmão? Quem quer que seu irmão te abençoe também? Amém? Glória a Deus, amém? Então presta atenção nessas perguntas. Mais uma pergunta, agora vamos lá para Moisés. Aqui já vai falar em termos de, talvez, né, de envolvendo, mas assim, o ministério é aquilo que Deus pode fazer, né? Êxodo 4:2. Uma das perguntas, né? Separei apenas essa, que Deus fez para Moisés. Êxodo 4, verso 2. Então o Senhor lhe perguntou: Moisés, o que você tem na tua mão? O que você tem na mão? Lembrando que Deus veio chamar Moisés quando ele já estava fugiu lá do Egito, porque matou um egípcio, o próprio povo judeu, né, descobriu isso, e ele falou: antes que Faraó, antes que o rei do Egito, tudo lá, venha contra mim,
Ele fugiu, foi para Midian, lá ele se casou, estava com os filhos, e ali de repente ele está naquele momento lá, cuidando do gado do seu sogro, e ele vê aquela sarça ardente, e ele vai lá porque ele achou impressionante que ela se queimava, mas não se consumia, e Deus faz, né, já lembro que Deus até fez uma pergunta, o que você está fazendo aqui? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, e Deus começa a revelar o que ele queria fazer, e ele, mas como que eu posso ir? Quem sou eu? Será que sou eu mesmo? Como que eu vou fazer? Daí Deus faz uma pergunta para ele: o que você tem na sua mão? Dizendo que não é por aquilo que você pode produzir, não é aquilo que você pode, mas olha, aquilo que você tem, se você se dispor a mim, eu posso usar. Queridos, a gente vê ao longo da história o que essa vara, o que esse cajado foi usado, um pedaço de pau, uma madeira que era comum, que as pessoas usavam. Deus não precisa de muita coisa, querido, Ele precisa de um coração que seja obediente naquilo que Ele tem, amém? Senhor, mas quem sou eu? Olha, eu sou gago, até não sei falar. Mas a pergunta que Deus fez para Moisés, e Moisés respondeu: Senhor, eu tenho uma vara na minha mão, a única coisa que eu possuo é isso. E Deus pergunta para nós nesta manhã também: o que você tem na sua mão? Para Moisés é uma vara, queridos. Mas para nós, quem sabe, é um trabalho que você tem, é um talento, é um dom. Se ele está em disponibilidade para Deus, porque na hora, o que você tem na tua mão? Eu tenho uma vara, então é com isso que eu vou te usar. Porque na primeira situação que teve, queridos, quando foi provar para próprio Moisés, o que Deus falou para provar o poder de Deus? Moisés, eu quero só dar uma, você está na tua, o que você tem essa vara? Joga ela no chão. Quando jogou no chão, se tornou uma cobra. E Deus falou: agora, ó, você vê que eu tenho todo o poder, vai lá e pega na cobra pela cauda. Não se pegues, mas Deus conhece todas as coisas, nada mortífero te atingirá, o Senhor está com você. Mas o que você tem nas mãos? Para nós, queridos, é o que a pergunta para cada um de nós nessa hora, talvez tanta desculpa: Senhor, eu não sei, olha, eu estou fugindo, eu não quero nada com nada, eu não quero ser anfitrião, Senhor, longe de mim ser líder de célula, eu não sou nada, olha, nunca deu nada na vida. O Senhor fala: o que você tem na tua mão, querido? Que dom que você tem, eu tenho colocado nas tuas mãos, o que você tem, do mais simples que seja, se você disponibilizar para mim, você vai ver o que eu posso fazer em você. Para abrir o mar vermelho, Moisés, diga ao povo que marche, pega a tua vara, faz o que, ó? Quando ele estendeu a vara, porque não está nos objetos, está num coração disponível, numa fé, que está em primeiro lugar no relacionamento com Deus. O que você tem para oferecer, queridos? Responda para Deus, feche teus olhos por um instante. Vai lembrando dessas perguntas, querido, porque quem sabe é umas perguntas que tem talvez uma sequência com homens diferentes, situações diferentes, mas quem sabe essas situações estão envolvendo o teu coração e o meu coração nesta manhã. Deus perguntando: onde você está? Cadê seu irmão? E o que você tem na sua mão? Eu quero te usar, mas o que você dá? Queridos, não podemos dar desculpas. Nós vamos falar: Senhor, de fato eu não tenho nada, mas eu tenho isso, eu tenho um coração disponível, Senhor, eu tenho um trabalho, Senhor, e com esse meu trabalho eu quero glorificar o Teu nome, eu tenho uma casa, e essa minha casa eu quero abrir as portas, Senhor, para que seja ali um lugar de refrigério para as pessoas. Queridos, alguma coisa nós temos, o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Então responda para Deus, o que você tem na mão? Porque em cima daquilo que nós respondemos para o Senhor, é aquilo que Ele vai tocar no coração e vai abrir, amém, queridos? Um outro homem de Deus, uma outra pergunta, profeta Elias, 1 Reis 19:9, Elias tem aquela batalha lá no monte com os 400 profetas de Baal, que Deus destrói tudo, daí vem aquela mulher: eu vou fazer com você o que você fez com ele gera uma crise nele, um medo, ele vai para o deserto, e ali Deus faz uma obra, e ele foge, anda 40 dias, 40 noites, e ele entra numa caverna. Qual que é a pergunta de Deus? Deus que fez o maior milagre, Deus que recebeu a adoração, Deus que matou os profetas, Deus que enviou fogo, que trouxe a provisão.
Deus faz uma pergunta para Elias. 1 Reis 19:9, então o Senhor disse: o que você faz aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui, dentro dessa caverna? Qual foi a resposta de Elias? Verso 10, parte B: Senhor, eu sou o único que restou, e agora também eles procuram me matar. Elias, é esse o teu motivo, Elias? Talvez a pergunta para nós nesta manhã, talvez você entrou numa caverna, por quê? Porque deu medo, alguém falou alguma coisa que feriu você, talvez alguém bloqueou teu ministério por palavras malditas, que travou a sua vida, e por causa daquela palavra, diante de tanto, você viu tantas coisas, Deus falou tanta coisa, e alguma coisa entrou, e você tem andado no deserto, tem andado choramingando, tem andando, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? E você entrou numa caverna, e a pergunta que Deus está fazendo para, quem sabe, tua vida nesta manhã: o que você faz aí na caverna? Estou aqui, Deus, deixa eu quieto. Deus te chamou, queridos, mas talvez, como eu falei, situações tentaram minar forças, desânimo. Talvez entrou um espírito de Jezabel, que te confrontou e está tentando te enganar, tentando levar você para o medo, para a insegurança, para uma incredulidade. Quem sabe você nunca teve isso, mas entrou incredulidade no seu coração. Senhor, eu não consigo mais crer na palavra, não consigo. As pessoas falam: olha, você é isso, você é uma bênção, mas eu não consigo mais crer, porque um espírito entrou. E nessa manhã o Senhor pergunta: o que você está fazendo nessa caverna? Sai. E quando ele saiu da caverna, nós sabemos o que aconteceu. Passou um vento, a tempestade, e Deus não estava nisso. Passou. Quando veio um sussurro suave, Deus falou: olha, sai deste lugar, volta, restaura algumas coisas, porque eu vou estabelecer alguém no teu lugar, queridos. E depois disso, a gente, se você ler a palavra, Elias voltou e foi restaurando, porque ele foi para Jericó, foi para alguns lugares, e ali o profeta Eliseu, ele ungiu Eliseu como profeta em seu lugar, mas Elias continuou fazendo milagres, e a Bíblia fala que Elias não ficou ali prostrado, desanimado, não, ele cumpriu aquele momento, e até uma das histórias mais lindas, e Elias, ele não viu a morte, queridos. Ele não passou pela morte. A Bíblia fala que ele subiu aos céus num redemoinho, né? Foi levado aos céus, de uma forma poderosa. Mas como era o coração dele? Queridos, e Deus quer fazer uma obra tremenda em muitos corações aqui. Mas por que ele não pode fazer? Porque você está dentro de uma caverna. E Deus te pergunta nessa manhã: o que você está fazendo nesta caverna? Você entrou neste lugar por quê? Alguém te feriu? Alguém fez isso? Sai da caverna. Porque Deus quer te curar, quer restaurar, queridos. Amém, gente? Mas você precisa checar. São perguntas que Deus faz porque Ele quer a verdade do íntimo. O que gerou isso? Deixa vir a luz para Deus agora, que não é para mim que você tem que falar. Eu queria que Deus fizesse essa pergunta para você. Você tem que trazer isso à luz para Ele. Deus, olha, aconteceu isso. Porque a resposta de Deus, que Ele sempre vai surpreender, porque a gente acha que se Deus não faz comigo, não vai fazer. Aquele Deus falou: Elias, olha, eu quero te dar uma resposta também, você precisa ouvir essa resposta, porque eu preservei 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Você está olhando uma fachada, meu querido, porque a caverna faz você perder a visão, a caverna faz você achar que você é o cara, e não é assim. Há um propósito em Deus, amém, queridos? Mas Deus fez aquilo porque Ele queria restaurar o coração de Elias. E Ele quer restaurar nessa manhã o nosso coração. Amém, gente? Quer tirar deste lugar. Sai da caverna. Sai da caverna. Para não dizer que eu estou falando que... Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, sai da caverna, vai. Sai dessa caverna. Deixa Deus te usar. Deixa Deus restaurar, te curar. Amém, queridos? Vamos para outro homem. Profeta Isaías.
Isaías 6, verso 8. Ele falou que ele teve a visão de anjos. Isaías estava vendo várias visões assim, e ele viu a presença de Deus, né? Olha, no ano que morreu o rei Uzias, estava eu assentado, eu vi o trono de Deus, e ai deles, ai daqueles. Quando ele viu a presença de Deus, ele começou a falar, ai de mim. E a Bíblia fala que um anjo voou, porque ele falou, olha, eu sou um homem pecador, eu sou um homem. Ele começou a confessar antes de mais nada. E a Bíblia fala que um anjo veio com uma tenaz, pegou brasa viva do altar, colocou nos seus lábios e falou, você já foi curado. Mas qual que é a pergunta de Deus depois? Então ouvi o Senhor me perguntar, ele perguntar geral, né, assim, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Isaías então respondeu, aqui estou, Senhor, envia-me. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está fazendo essa pergunta para nós nesta manhã. Quem há de ir por mim? Quem eu vou enviar para tocar aquela empresa? Quem eu vou enviar para tocar aquela escola, aquela faculdade? Quem eu vou enviar para tocar aquela família? Quem eu vou tocar para enviar aquele bairro, aquela vizinhança, aquele prédio? Quem eu vou enviar? Qual que é a nossa resposta, queridos? A quem enviarei? Quem enviarei? Deus quer a verdade do nosso íntimo. Talvez muitos estão falando, não, Senhor, o meu líder é totalmente disposto a ir. Senhor, meu líder vai, o pastor vai, aí eles vão lá. Queridos, a pergunta que Deus está falando é geral para nós. Quem eu vou enviar? E não é para pastor, para líder, porque também é, queridos, também é. Mas Ele está falando para cada um de nós, quem eu vou enviar? Quem há de ir por mim? Porque a gente percebe, queridos, e várias coisas, Deus deseja curar. Isaías nem precisou ouvir essa pergunta, ele antes, quando ele viu a glória de Deus, ele já se convenceu, porque quando você está diante da presença de Deus, querido, tudo que é treva se vai, permanece aquilo quem de fato nós somos, e ali é que Deus pergunta, Deus não vai pegar você, olha, eu vou pegar você agora, você querendo ou não, eu vou te fazer, não, Deus ele faz a pergunta, e Ele deseja uma resposta do nosso íntimo, e é segundo essa resposta, que Ele vai trazer realmente, olha, você não está entendendo, é isso aqui, quando há uma revelação, claramente, a gente muda, a gente restaura, como estão entendendo? Amém, queridos? E eu quero falar de um último homem, queridos, há muita mais perguntas, eu só separei algumas, mas algumas que durante a semana, quando estava orando, Deus começou a fazer essa sequência aqui, e foi a pergunta que Deus fez para Pedro. Depois da ressurreição, Jesus estava ali aparecendo, era, se eu não me engano, a quarta vez que Jesus aparecia. Foi quando Pedro e alguns pescadores ali estavam lá, falaram, não sabemos o que vai acontecer, estamos meio perdidão, meio com medo dos romanos, meio tudo. Vamos pescar? Vamos, daí foram pescar. E quando eles foram pescar lá, Jesus apareceu lá, eles não reconheceram, e Jesus lá faz uma fogueira, tal, faz uma grelhinha lá, começa a assar os peixes, falou, vocês pegaram alguma coisa? Não, ó, joga então para o lado. A Bíblia fala que eles pegaram não lembro a quantidade, 156, 150 grandes peixes, né? Uma quantidade. E ele falou, vocês têm algum peixe aí? Negócio traga aqui. Eles trouxeram e Jesus estava ali, comeu com eles, e ninguém perguntou, né? João falou, olha, é o mestre que está lá dele, Pedro já saiu correndo. Mas naquele momento de comer, Jesus vira para eles, está comunhão. Queridos, nosso Deus é Deus de comunhão, amém, queridos? Eles chegaram ali, Jesus já não fez a pergunta de imediato. Jesus comeu, quantos que Jesus comeu com eles, falou um tempo, mas há uma pergunta que é poderosa e que toca no íntimo, que Jesus fez para Pedro, verso 21, capítulo 21, verso 15 de João. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, respondeu, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus faz essa pergunta, queridos, prestem atenção, a gente sabe, não tem detalhes, né, não temos tempo para entrar nos detalhes, mas para cada pergunta tem algo. Alguns escritores dizem que realmente para cada uma vem uma resposta também, para aquelas 3 vezes que
que Pedro negou. Vem perguntas de um amor filéu, um amor ágape, o amor, aquilo que Jesus estava vendo o coração e o íntimo de Pedro. A Bíblia fala que na terceira vez, Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado 3 vezes. E aí Pedro traz a revelação daquilo que nós falamos no início. Senhor, Tu és, de uma certa forma, onisciente. O Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que eu Te amo. E Jesus fala, então, cuida, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Vai e faz isso. Queridos, qualquer pergunta que Deus faz para nós nessa manhã, para andar com Ele, para viver com Ele, a pergunta que Ele faz para cada um de nós: você me ama? Deus faz pergunta para mim e para você: olha, você me ama? Você se doa para mim? Você se entrega para mim? Você me ama? Porque depois da resposta, queridos, é que Deus fala, então cuida, apacenta. Seja direcionado nesse tempo. Feche os teus olhos por um instante e diante dessa pergunta de Deus para a minha vida e para a tua vida, responda para Ele nessa manhã. Samuel, você me ama? E Deus pergunta para cada um de vocês, falando o nome: você me ama? Você me ama? Nós o amamos, querido. E nessa manhã nós queremos orar. Porque eu sei que em vários momentos, em várias estações, quem sabe uma dessas perguntas que Deus fez para algum desses homens, são perguntas que estão entrando diretamente no teu coração, queridos, porque é perguntas que Deus está fazendo nessa hora tão profundo para cada um de nós. Quem sabe para alguns são todas perguntas, mas quem sabe para alguns tem uma pergunta especial que Deus está falando nessa hora. E eu quero que nessa manhã, continue com seus olhos fechados, eu quero repetir essas perguntas. Onde está? Onde você está nesses momentos? Onde está o teu coração? Onde está o seu irmão? O que você tem na sua mão? O que você está fazendo na caverna? Que fazes aqui? Quem enviarei? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar para fazer? Você me ama? Você me ama para fazer as coisas? Você me ama de todo o coração? Porque querido, nós só podemos servir a Ele se nós o amamos. Quem ama, obedece. Quem ama, serve. Quem ama, se entrega. Quem ama, é renovado. Pedro fez algo terrível, negou. Mas ele não foi movido de remorso quando ele olhou para Jesus. Ele foi movido de um arrependimento profundo, que levou nos finalmente da sua vida a dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe quanto eu te amo. Aleluia. Isso permanece com os olhos fechados. Diante dessas perguntas, começa, quem sabe nessa manhã, Deus quer, queridos, que cada um de nós respondamos para Ele agora. Mas nessa hora lembra, queridos, que o Senhor, para o nosso coração, Ele não quer desculpas, não quer, porque pensa uma coisa, a gente pode falar tudo, mas Ele conhece o nosso íntimo, Ele quer a verdade do nosso íntimo. E nessa manhã, uma manhã de nós abrimos o nosso coração para o Senhor e falar a verdade do nosso íntimo.
Isaías falou do seu ídolo: olha, eu moro num povo que é de impuros lábios, e o meu lábio está sendo impuro como eles. Ah é? Você quer ser curado? Então, brasa viva. Olha, já foi perdoado. E agora, quem vou enviar? Quem há de ir? Pedro negou. Pedro, você me ama? Então vai apacentar minhas ovelhas. Ore ao Senhor nesse tempo, queridos. Quero chamar os músicos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Mais uma vez, quero falar das perguntas, querido. Onde você está? Se você está escondido e precisa trazer coisas à luz. Talvez o pecado fez você esconder, fez você não querer relacionar. Onde você está? Por que você está se escondendo? Aonde está o teu irmão? Se ele está ferido, se ele está... Onde que está teu irmão? O que você tem na tua mão? O que você tem para oferecer que eu quero te usar? O que você faz aqui dentro dessa caverna? Fechado, enclausurado, com medo do que podem fazer, do que alguém falou? Quem eu enviarei? Você me ama? E este é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo, como a ti mesmo. O Senhor quer nos usar, queridos, mas Ele quer ouvir do íntimo respostas do nosso coração a Ele. Amém? Enquanto nós cantamos um cântico, eu creio que nessa manhã não é um apelo para a gente, liderança, orar com vocês, porque todos nós estamos inseridos nisso, querido. Mas eu creio que nessa manhã, é uma manhã de nós abrirmos o nosso coração e respondermos para Deus. É Deus que deseja ouvir nessa hora. Então, se nessa manhã você tem essa liberdade, você deseja realmente se ajoelhar, ter um tempo de você abrir teu coração. Senhor, olha, eu deixei medo entrar assim, Senhor. Palavras me travaram, queridos. Nessa manhã é o dia de destravar, porque o Senhor não fez uma pergunta para acusar. Para aquela mulher, Ele perguntou: mulher, aonde estão aqueles que te acusam? Cadê aqueles que te condenam? Senhor, não tem ninguém. Olha, eu também não te condeno, mas eu digo para você: vá e não peques mais. O Senhor deseja fazer no nosso coração, amém, queridos? É uma resposta do nosso coração a essas perguntas que eu creio que Deus tem feito para nós nessa manhã. Então, se você tem essa liberdade, se não quer ficar sentado mesmo, quer levantar do teu lugar, vir aqui na frente também, fica à vontade. Esse é um tempo teu com o Senhor. Mas nessa hora, faça aquilo que o Senhor deseja ouvir do teu coração, amém, queridos?